Deus abençoe. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, ao curso História de Israel, Novo Testamento. O nome do curso já diz, História de Israel, Novo Testamento. Então, nós combinamos a história de Israel propriamente dita com a história, né, e os ensinos e a estrutura literária do Novo Testamento. Nós vamos então estudar costumes, hábitos judaicos, vamos estudar a estrutura política, religiosa judaica. Claro, e nesse contexto nós vamos estudar também o Império Romano, né? E, lógico, vamos estudar cada livro, né? Começamos de Mateus até Apocalipse. Estudaremos de uma forma, claro, resumida, mas estudaremos, certo? É isso daí. Então, história de Israel, Novo Testamento. E você deve ficar à vontade, você deve, claro, lógico, né? Pedir a orientação a Deus, nós devemos pedir orientação a Deus para nos ajudar nesse momento que iremos passar, né? Nesse tempo que iremos passar estudando. Hoje é a primeira aula, nós vamos ter uma aula por semana, tá? Sendo que nós teremos 1h30 de aula gravada e nós vamos entrar online às 7 horas da noite e vamos conversar com vocês. Vocês vão poder colocar, depois que terminou a aula, vocês vão colocar na própria página, ou do Facebook, ideal que seja no Facebook, ou na página de WhatsApp, algumas perguntas. O ideal que seja na página do Facebook, porque a página do Facebook será especificamente para perguntas e respostas, entendendo que essas aulas também estarão disponibilizadas para os alunos posteriormente no YouTube, no canal do YouTube, tá certo? Então a ideia básica é essa daí. Você deve, claro, você fez a ficha de inscrição e na sua inscrição está bem claro lá a frequência que você deve ter no curso. Podendo, por alguma razão, deixar de assistir a aula, caso você deixe de assistir a aula um ou outro momento, você pode assistir depois, tá? E é claro, você deve justificar porque não assistiu, certinho? Mas deve estar presente toda sexta-feira às 7 horas da noite, porque isso vai constar na carga horária, né? E lógico, e aí nós teremos todo um conteúdo que deve ser respeitado. Então, um aluno, por favor, não esqueça de dar toda atenção a isso daí, tá certo? A frequência é muito importante num tipo de curso desse, tá? Não tem prova, a prova, na verdade, ela é todo dia, né? Porque isso tem a ver com conhecimento bíblico, isso tem a ver com envolvimento com as escrituras sagradas, né? Com as coisas de Deus. Então, o importante é a atenção, é a frequência nas aulas, né? Isso é de extrema importância, a frequência nas aulas, a pontualidade e a regularidade, tá certo? E nós vamos viajar, é uma viagem. Agora, vocês não se importem com o local onde estou gravando, porque é uma sala de aula, e aqui tem uma avenida, e ali passam, claro, carros de todo tipo, caminhão, ônibus, avião, helicóptero. Bom, é isso que vocês devem ter paciência um pouquinho, mas eu creio que vai dar para escutar, para entender, tá? Isso não vai atrapalhar-nos, né? Certamente que não, tá bom? É isso daí. Vamos então à nossa primeira aula. Você deve ter caderno, caneta à mão, né? Para que você possa escrever alguma coisa, né? Anotar alguma coisa, né? Você tem uma apostila em PDF, alguns têm ela impressa, mas também tem em PDF, e você deve acompanhar a apostila, entendendo que nós estamos começando na terceira parte, porque esse é um curso de
4 meses. Então, nós estamos adaptando para 4 meses, certo? Bom, depois, ao longo do curso, nós vamos considerando uma ou outra coisa, tá bom? No momento, vamos iniciar, então, o nosso estudo, nosso curso História de Israel, Novo Testamento. Aqui eu tenho, né, já logo de cara aqui, né, eu tenho uma palavra em hebraico, tem 2 palavras, só que uma vocês não estão vendo, tá? Porque ela ficou muito assim, ali, não ficou visível, digamos assim, né? Mas tem uma palavra ali, e tem essa palavra aqui, Yerushalayim, né? Que é Jerusalém, e tem a outra aqui que é Israel, que vocês não estão vendo, mas quem tem a apostila impressa ou em PDF, dá para vê-la completamente, tá bom? É isso daí. É importante também dizer, quem que está dando o curso, qual a responsabilidade, quem é responsável pelo curso. Muito bem, é a Escola de Capacitação de Discípulos de Série Líderes, tá? Ou de Série Líderes, Escola de Capacitação de Discípulos, tá bom? O professor sou eu mesmo, né? Ronaldo Viana, e qual o know-how que eu tenho, qual as credenciais que eu tenho para poder ministrar esse curso? Bom, eu não sei, eu não gosto de falar sobre isso, mas me parece que no final da apostila tem lá o currículo lá, a formação, né? Bom, Deus me deu a graça de fazer teologia, Deus me deu a graça de fazer história, né? Sou licenciado em história, historiador, até porque eu tenho várias obras escritas, né? Que estão por aqui, as minhas obras estão por aqui. Tem, por exemplo, deixa eu mostrar aqui rapidinho, algumas de minhas obras. Está aqui, ó, algumas de minhas obras eu tenho aqui, eu vou mostrar. Espera aí, só 2 segundinhos. Eu tenho esse pequeno comentário, né? O estado cristocêntrico de nossas vidas, que são devocionais. Eu tenho esse daqui, Viva Bem, 10 Conselhos Bíblicos para Construir Bons Relacionamentos, também é outra obra que Deus me deu. Eu tenho esse romance aqui, Além de Simplesmente Viver, que é um romance cristão. Tem esse daqui, Além do Véu, O Espírito dos Verdadeiros Adoradores, que é, na verdade, um livro evangelístico muito importante, né, contra a idolatria, né? Além do Véu, O Espírito dos Verdadeiros Adoradores. Deus também me deu esse aqui. Esse aqui é o primeiro livro que Deus me deu, que é Cristandade Ocidental, independente de outros poderes, Deus existe. Esse livro aqui foi o primeiro, mas já estamos na 3ª edição dele. Agora, esse aqui é a 2ª edição dele, História do Cristianismo no Ocidente, tá? Também livro na área de História. Esse aqui foi o 3º livro que Deus me deu, antes de Cristo. Esse livro aqui ele faz uma abordagem do Império Babilônico até o Império Romano, da mais geral. E ele é muito interessante, né? Ele é pequeno, razoavelmente pequeno, ele é muito interessante porque faz essa abordagem. Quando eu dou História de Israel, Novo Testamento todinho, né, que é, no caso, mais ou menos são de 8 a 10 meses, inclui também esse período aqui histórico também. Esse aqui é o livro recente que eu escrevi, que é os 7 erros que todo casal deve evitar no casamento, tá? O livro recente. E esse aqui, Não é Tempo de Morrer, né? Também é um romance cristão. Também tem outras obras. Tem essa obra aqui, ó. Essa obra aqui, que é Reforma Protestante à Revolução, é outra obra que Deus me deu, tá? E também tem a 3ª edição do livro História do Cristianismo no Ocidente. Deixa eu pegar aqui rapidinho, 2 segundinhos, tá aqui. Aí, História do Cristianismo no Ocidente, 3ª edição. Esse livro ficou muito jóia, Deus abençoou muito. Então, Deus me deu a graça de escrever essas obras na área de História, também me deu a graça de fazer pós-graduação em História do Cristianismo, e também me deu a graça de fazer pós-graduação em Ciências da Religião, e eu fiz um mestrado livre em História de Israel. Bom, essas coisas aí, tá?
que as pessoas querem saber, gostam de saber, mas o importante para mim, como servo de Deus, é pesquisar, né? Eu sou um pesquisador, então é isso daí, independente de ter ou não ter. Deus me deu a graça também de ser psicanalista também e tal, mas são coisas que a gente vai estudando também a formação eu tenho hebraico bíblico também, essas coisas. Então, quer dizer, são coisas que para muitos é importante. Eu fui fazendo, estou fazendo, não paro de estudar. Para alguns isso, é importante até demais, né? No meu caso, eu fui estudando porque eu fui me envolvendo com as coisas relacionadas ao meu ministério, o que eu entendia que era meu ministério, tá? Então é isso daí, tá? Eu expliquei apenas porque alguns podem querer perguntar, e aí já está respondido já, e espero que nunca mais ninguém pergunte sobre isso, tá bom? Até porque está gravado. Entendeu? Bom, é isso daí. Queridos, então vamos lá ao início de tudo, né? Vamos lá. Bom, o que nós vamos estudar nessa primeira aula, tá? Essa primeira aula, a nossa ideia é ter uma primeira aula, e nós vamos trabalhar exatamente isso, né? O contexto religioso, instituições judaicas, sinagoga, sinédrio, grupos religiosos, símbolos judaicos, Talmud, dentre outros. Então, a ideia aqui é o conteúdo dessa terceira parte, tá? Do estudo de história de Israel. Tá? Esse é o conteúdo. Agora, pode ser que nós consigamos, na primeira aula, abranger isso tudo? Pode ser que não, né? A gente não sabe, a gente vai conversando, vamos dialogando, vamos passando o conteúdo, e a ideia é essa, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo aí. Lembrando que nós vamos, 7 horas, nós estaremos em ponto, né? Provavelmente você estará assistindo esse vídeo, você já teve um momento de conversa nosso na live às 7 horas, né? E isso serão todas as sextas-feiras. É claro que nós podemos mudar de acordo com o que percebermos que a gente deve mudar alguma coisa. Mas, basicamente, é isso daí. Tá? Serão 1h30 de aula gravada, mais um momento ali de troca de ideias, né? De repente, perguntas, respostas, numa mensagem introdutória toda sexta-feira, tá bom? E aí nós daremos algumas respostas feitas na sexta anterior, né? Porque você está assistindo essa aula, talvez tenha algumas dúvidas, então você vai colocar na página do Facebook e aí eu vou tirá-las depois, tá bom? Então tá aqui, instituições do judaísmo, em que os judeus acreditavam. O que os judeus acreditavam? Estou falando judeus, não estou falando judeus cristãos, tá? Não vamos confundir. Judeus e judeus cristãos, tá? Eu estou falando aqui judeus, apenas judeus, aqueles que não eram cristãos. O que eles acreditavam e o que eles, na verdade, acreditam, né? Os judeus acreditam em um único Deus, isso aí eles acreditam realmente. Os judeus tiveram muitos problemas ao longo da história, muitos problemas, nós sabemos disso. Toda a história do Antigo Testamento vai ser uma luta tremenda para Deus ajustar o povo judeu, sempre chamando a atenção, levantando um profeta, outro profeta, e levantando, às vezes, reis, para combater exatamente a idolatria, a adoração a outros deuses, tá? Então, isso foi sempre um problema para o judeu, tá? Sempre foi. Logo assim que eles saíram do Egito, até porque o Egito era composto por uma sociedade politeísta, né? Um império composto por uma sociedade politeísta, onde havia, historicamente, muitos e muitos deuses ali, e esses deuses, eles se manifestavam de diversas maneiras, através, por exemplo, do próprio faraó, né? O faraó era um tipo de um deus, através
da natureza, através de animais, são várias formas, né, ali dos deuses se apresentarem, né? E uma coisa que aconteceu logo que eles saíram do Egito foi exatamente Arão ter feito aquele bezerro de ouro ali, né? E aquilo ali é uma representação exatamente, é uma ideia da idolatria que permeava o contexto do Império Egípcio, tá? Exatamente porque a idolatria não tinha saído do coração do povo judeu. E isso vai acontecer ao longo dos séculos, né? Quando eles vão para a Terra Prometida, por exemplo, lá com Josué, o problema continua, a idolatria continua. Quando eles vão no período de Juízes, a idolatria continua. Quando chegam lá nos períodos dos reis, do Reino Unido, a idolatria continua ali. É uma luta tremenda, sempre contra a idolatria. Talvez os momentos melhores que os israelitas tiveram ao longo do Antigo Testamento foi um tempo, por exemplo, Davi, né, pegou muito forte nessas questões, né? Salomão conseguiu conduzir até determinado tempo, depois ele entrou nesse caminho também, permitindo a idolatria. Todo mundo conhece a história de Salomão, na velhice dele, ele lamentavelmente não conseguiu segurar, né, digamos assim, a idolatria, né? E especialmente porque ele também casara com muitas mulheres princesas estrangeiras, pagãs, então Salomão é o grande responsável em levar a idolatria para a corte, né? Para o Estado, né? Digamos assim, né? Para o Estado. Ele é o grande responsável por isso, tá? Em fazer isso de uma escala mais ampla, né? Ele fez isso lamentavelmente, então, e ali pronto, né? Aí temos o reino dividido com Roboão ali e Jeroboão, e a história continua. O reino do norte sempre idólatra, sempre envolvido com as idolatrias. É inesquecível, por exemplo, Acabe, é inesquecível Jezabel, né? E também inesquecível tantos outros reis, né, que se envolveram na idolatria do lado do norte. Todos eles se envolveram, né, de certa forma. E do lado do sul nós temos alguns reis que foram fiéis, né? E aí eu tenho Josafá, por exemplo, eu tenho Ezequias, por exemplo, reis que foram fiéis, mas tantos outros que foram infiéis também no sul também. Então Israel cai em 722, por causa, sobretudo, da idolatria, claro, da rebeldia, né? E o reino do sul, Judá no caso, vai cair lá em 586, né? Antes de Cristo. É isso daí. Então, quer dizer, essa questão do Deus único só vai realmente ter força mesmo, e Deus vai pedagogicamente ensinar no contexto do Império Babilônico, né? Porque os 70 anos ali fez com que Israel, realmente o povo, na sua maioria, pensasse e se posicionasse contra a idolatria, tá? Contra o politeísmo, né? E tal. E aí a nação se tornou uma nação realmente monoteísta, né? Que adora um único Deus, né? E por causa dessa mentalidade, ela até teve dificuldade, extremismo nisso. Ela teve, provavelmente os religiosos tiveram dificuldade de entender a pessoa de Deus, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, de compreender a Trindade, né? E Jesus como o Filho de Deus, tá? E também Deus, né? Filho, né? O Emanuel conosco. Então, é isso aí. Mas algo que... isso é algo que domina a nação judaica até os dias de hoje, né? Um único Deus, tá? Que criou o mundo e tudo que existe. Ele se revelou
ao mundo, ao longo da história, e só ele deve ser adorado. Não existem outros deuses. Então isso está muito claro, né? Muito claro pela história judaica, tá? Muito claro. Bom, e também há outro ponto também, que os judeus acreditam, é a eleição do povo judeu. A eleição, e aí a gente lembra lá, claro, né, de Abraão, né, considerado o pai, o fundador, né, do chamado povo de Israel, né, e da nação de Israel, que saiu de Ur dos Caldeus, lá no contexto mesopotâmico, né, então foi feita essa aliança com Abraão, e Deus chamou Abraão, e Deus prometeu para ele, né, fez uma aliança com ele, prometeu para ele que daria a terra que mana leite e mel e tal, né, que expulsaria da terra de Canaã os habitantes de lá que tinham, estavam fazendo e obviamente que iriam fazer, quando Abraão falou, eles só vão sair mais ou menos 600 anos depois. Então, ao longo desse percurso aí, aquela maldade iria realmente, digamos que, ofender a Deus, né? Iria chamar a atenção de Deus, e Deus então iria expulsá-los, como fez com Josué. Tá? Muito bem. Então, a eleição do povo judeu. Deus escolheu Abraão e seus descendentes judeus, claro, né? Para serem seu povo especial, separado para fazer sua vontade, Gênesis 12, do 1 a 3. Tá? Por falar nisso, nós vamos fazer uma oração agora. Parece que ela é a primeira aula, né, e ela está sendo gravada, e eu realmente esqueci de fazer a oração. Vamos fazer uma oração para depois a gente ir ao texto ali tão conhecido ali de Gênesis 12, 1 a 3, tá bom? Vamos orar, que a gente vai colocar a mão nas Escrituras, né? As vistas nas Escrituras, e nós precisamos da orientação de Deus, né? Sempre, né? Deus, em nome de Jesus, obrigado que estamos aqui, começando esse curso, né? Nós louvamos o Teu nome e te pedimos que abençoe cada aluno, Senhor. E que me abençoe também, e abençoe cada aluno, para que entendamos, para que conheçamos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajude a entendê-la, a compreender a história de Israel e o contexto do Novo Testamento. Nos ajude, nos dê essa capacidade, essa habilidade, Senhor. Abençoe cada aluno neste momento. Deus, que receba de Ti a Tua graça, que receba de Ti a Tua bênção, que recebamos a Tua graça, recebamos a ajuda, a orientação, a direção do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu tinha realmente esquecido, e com esse modo de aula gravado, inaugurando, né, mais um curso, mas estamos aí, graças a Deus. Vamos lá? Vamos ler então, porque é um texto muito conhecido, mas nós vamos... O diferencial do curso História de Israel no Novo Testamento é a leitura bíblica. Nós vamos ter várias e várias vezes leituras bíblicas. Tá? Não vamos fazer mais, porque o nosso objetivo é ter aí um curso de basicamente 4 meses, então nós não vamos poder ler muito, mas vamos ler sempre algumas coisas, alguns textos, porque faz parte do estilo nosso, né, de curso, tá bom? Gênesis capítulo 12, então, o 1, 2 e 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, aqui ainda Abrão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Claro, aqui aponta para Jesus Cristo, né? Todo mundo sabe disso. Mas para o judeu não é assim, né?
Para o judeu, poderia apontar para o Messias, né? Que para eles não veio, né? E para nós é o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas para eles, o Messias ainda não veio. Eles estão esperando o Messias chegar, tá? Estão esperando, certo? Então é isso daí. Esse texto aqui é o texto que marca a aliança, né, feita com Abraão, que Deus fizera com Abraão, aqui por volta de 2166 antes de Cristo, tá bom? É isso daí. O nome Abrão significa pai elevado, né, no hebraico, e depois vai mudar para Abraão, né? A ideia de pai de uma multidão, algo assim, tá bom? Certo? Bom, e aí a gente vai seguindo a história aqui. Então, essa eleição então, do povo judeu, claro, eles acreditam, e isso aí é uma das coisas que fazem com que os judeus vivam com essa esperança, né? Do Messias, claro, né? Existe uma aliança feita. Eles por muitas vezes se consideraram um povo superior aos outros, né? Mais santo do que os outros e tal, essas coisas todas. Por muitas vezes eles fizeram isso, eles se consideraram assim, mas no Novo Testamento a teologia desenvolvida, inclusive do próprio apóstolo Paulo, vai colocá-los exatamente em igualdade com os outros povos. E o diferencial realmente de todas as nações da terra é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso, contudo, não tira dos israelitas, do povo de Israel, essa aliança que Deus fizera com o povo. Tanto é que é previsto, é prometido, os remanescentes nos últimos dias crerão, né, no Messias, né, no Cristo, né, e isso aí está previsto, né, nesses últimos dias isso acontecerá. E outra coisa, outro detalhe importante também, é que muitos judeus têm crido em Cristo ao longo dos anos, né, muitos judeus, em todas as partes do mundo. Isso é importante que se diga, tá? Certo? Não a nação como um todo, claro que não, mas os judeus, né, têm crido, né, muitos judeus têm crido em Jesus Cristo ao longo dos anos aí, tá? Bom, outra coisa, em que os judeus acreditam, continuando com a mesma ideia, né? Em que eles acreditam? A lei de Moisés. Deus deu um conjunto de regras a Moisés para o povo judeu praticar. É claro, né? E isso eles acreditam mesmo, e colocam e tentam muitos, né? Porque existem muitos grupos de religiosos, né? No judaísmo. Não existe um grupo, existem vários grupos, né? O judaísmo se subdivide, né, em vários grupos com os mais ortodoxos, outros menos, né? Mais radicais, menos, né? Etc., né? Os mais liberais e tal. Quer dizer, são vários grupos aí que existem, né, no contexto. Existem grupos que, por exemplo, há muitos judeus que ficaram, por exemplo, na Espanha, né, o contexto lá, que foram para a Espanha, viveram lá. Então, eles criaram um estilo de vida. Há outros judeus que foram por exemplo, para a Rússia, né? Então criaram um estilo de vida. Há outros em outros lugares, e assim segue-se, né? E aí eles criaram alguns detalhes, é claro que nisso aqui eles concordam basicamente, mas existem vários costumes, né, que foram ao longo dos anos sendo colocados, né? Um grupo tem um detalhe aqui, o outro tem ali, outro, como eu disse, né? Um grupo é mais radical, o outro é menos radical, né?
em vários aspectos, inclusive na relação à sinagoga, por exemplo, nós vamos estudar. Tem grupo que continua ainda mantendo a tradição de não ter, por exemplo, mulheres, né, em suas reuniões, né, ali elas ficam às vezes em galerias separadas, né, ou até em alguns casos em locais separados, né, com suas reuniões, e os homens ficam ali no salão, tipo assim, principal ali, na sinagoga propriamente dita, né, no espaço central ali, que nós vamos ver ao longo do curso, nós vamos ver algumas coisas, tá? Então é isso daí, tá? Então, mas basicamente eles creem nisso daqui, nisso eles acreditam. Só estou explicando que há, claro, diferenças, né, em costumes, em hábitos de um grupo para outro grupo, tá? E posteriormente eu posso trazer aqui alguns detalhes, tá? E alguns nomes de grupo A, B, C, D. Bom, então na lei de Moisés, e aqui diz, eu não sei se eu já li, mas Deus deu um conjunto de regras a Moisés para o povo judeu praticar. Essas regras ajudam a ser puro e a se afastar do pecado, tá? A ter uma vida, na visão deles, uma vida santa, uma vida consagrada. E aí outra coisa que, claro, né, são 4 pontozinhos aqui básicos, eles acreditam, isso aí é comum no judaísmo, isso é comum, né, a vinda do Messias, eles esperam o Messias. Então Deus enviará um Salvador que irá restaurar Israel e estabelecer a justiça por toda a terra. Essa ideia do Messias aqui, diferente da nossa ideia, como eu já disse, para os cristãos, Jesus já veio, né? Já morreu, né? Se apresentou ao mundo, né? Como o rei, né? Não na ideia judaica de um rei poderoso, guerreiro como Davi, né? Aquele que iria provocar a independência, né, de Israel diante, por exemplo, do Império Romano, né? Não é nesse sentido que Jesus veio. Jesus veio como o Messias, é um ungido de Deus, né, manso e humilde, né? E é isso. Então, isso aí digamos que não deu muito certo, né? Esse tipo de Messias para os judeus daquele contexto não deu muito certo, porque eles esperavam realmente um guerreiro, um libertador. Tanto é que no contexto do Novo Testamento vão surgir vários movimentos libertadores, antes de Cristo e depois de Cristo, movimentos libertadores, como a revolta dos Zelotes, por exemplo, são movimentos libertadores que vão querer a independência de Israel do Império Romano, né? Então eles esperavam esse Salvador e de vez em quando não se apresentava como Messias. Não, eu sou o Salvador, eu sou o Messias e tal, só que não era, né? Não era o Messias, né? Mas agora os cristãos, né, foi revelado isso aos cristãos e muitos judeus entenderam isso, como Pedro e vários tantos outros apóstolos e Paulo e etc, né, entenderam isso, compreenderam isso. É claro que não foi assim, Pedro teve resistência em entender isso completamente. Tanto é que no início de Atos ali, nós temos uma conversa ali, e Jesus deixa bem claro para os apóstolos e para Pedro que não era da competência deles ficar buscando a independência política de Israel. Isso fica muito claro no início ali de Atos, né? Porque eles ainda estavam se preocupando com isso. E depois, com o tempo, eles e a igreja irá entender que é uma missão espiritual, né? Diante do mundo, de pregação do Evangelho, de testemunho de Jesus Cristo, né? E esse é o trabalho da igreja, certo? Então é isso daí. Bom, intervalozinho, Deus abençoe em nome de Jesus, e eu volto, né, com o próximo bloco da aula, tá? A próxima parte. Deus abençoe em nome de Cristo. Grande abraço.